computador. E, a partir de agora, assim, bom, boa tarde, vamos dar início à cerimônia de defesa e dissertação de mestrado de Darley Braz de Queiroz, do mestrado em Gestão Econômica de Finanças Públicas, da turma do convênio da Universidade de Brasília com o governo do Distrito Federal. A cerimônia consta com a presença dos dois examinadores, como examinadora externa a doutora Elke Constante, que está se transformando numa constante, desculpe o trocadilho, coautora em alguns trabalhos comigo. Elke, é sempre um prazer imenso ter você nas bancas, seja muito bem-vindo. A Elke, além de toda a experiência, ela tem um prazer imenso de fazer análise custo-benefício. Ela já fez análise custo-benefício para as coisas mais pouco ortodoxas que vocês possam imaginar, em particular ligada à atividade de comunidades indígenas. Eu acho que, se não a primeira, uma das primeiras ACBs ligadas à atividade de comunidades indígenas. Elke, muito obrigado por aqui estar. E tenho, mais uma vez, ele não aguenta mais participar. Não, eu estou de boas. De tanta banca examinadora. Eu estou indo para a 20ª esse ano, presidindo. Acho que o Roberto deve ter estado numas 10 dessas 20. Então, o professor Roberto de Góes de Júnior, grande economista, grande amigo, e grande professor e, Obrigado. no momento, chefe do Departamento de Economia da UNB. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Eu confesso, quando eu marquei o exame lá atrás com o Darley, eu não atinei que hoje seria feriado. Eu lamento, mas também depois de 90 dias dentro de casa, se é feriado, se deixa de ser feriado agora. Não está fazendo muita diferença. Ninguém mais sabe nem o que é o quê. Exatamente. Então, lamentando isso. Darley Queiroz, muito bem-vindo. É um prazer imenso ter mais um mestrando da turma de Gestão Econômica e Finanças Públicas, GDF, aqui no Dia da Defesa. Espero que a doutora Luciana, que está ali prestando atenção danada, em breve também esteja apresentando a sua dissertação. Se Deus quiser. Isso, tá bom, Deus irá querer. Então, Darley, a cerimônia é a seguinte: você terá de 30 a 45 minutos para defender a sua dissertação. Você já testou, eu fui testemunha, a divisão de tela, você já testou os seus slides, então você terá esse período. Durante a tua apresentação, os demais participantes vão desligar o som apenas para não dar interferência. Não te preocupe se cair a rede. Ela cai e volta. Desses exames todos, Roberto é testemunha, a pior situação foi de uma examinada nossa de Mato Grosso, que eu tive que terminar o exame no celular, porque a rede acabou, mas a gravação continuou normalmente, depois eu vi a gravação. Se cair, o Roberto continua, a Elke continua, você não interrompe, a não ser que você desapareça porque tua rede caiu, aí não tem muito jeito, a gente vai ter que esperar você voltar. Mas dos demais, você continua. Eu vou fazer, quando completar 30 minutos, o sinal de 3, indicando que vão voltar 15 minutos, e vou tirando os dedos quando eu fizer o sinal de corta, porque o teu tempo está vencido. Terminada a tua apresentação, nós vamos aos examinadores. Primeiro examinador é a examinadora externa, a doutora Elke Constante. Ela não tem limite de prazo, de tempo, você anota as observações, eu estou com papelzinho e lápis aqui também para anotar. Terminada, se a doutora Elke, assim como o professor Roberto, se eles pedirem, arguírem você diretamente, formularem uma questão, você responde imediatamente.
Se não houver uma questão, houver apenas comentários, críticas, sugestões, vai anotando, que ao final você terá a oportunidade de retornar para contra-argumentar ou para aceitar os comentários. Depois da doutora Elke, nós temos o professor Roberto Góes Júnior, que vai a mesma coisa, terá o tempo que for necessário. Terminados os dois, falo eu. Como vocês sabem, eu cansei de repetir isso dentro de sala de aula, o orientador não tem direito a voto, só tem direito a voz e a presidir a cerimônia. A decisão é fundamentalmente tomada pelos dois examinadores. Quando eu terminar, aí eu devolvo a palavra a você, certo? Você aí comenta, agradece, diz que discorda, e você faz aquilo que você achar conveniente. Tenha juízo apenas, eu sempre digo. Quando estivermos satisfeitos, eu vou pedir a você e aos demais que desliguem o som e desapareçam durante 10 minutos. A deliberação da banca ela tem que ser feita em uma sessão secreta, e a única opção que eu descobri nessas defesas virtuais é pedir para que se saiam e voltem 10 minutos depois, que aí eu comunico a decisão da banca. Tá certo? Tá claro? Tudo certinho? Então, deixa eu pegar aqui o meu relógio, no meu Patek Cebola, como eu costumo dizer, são aproximadamente, são 16 horas e 10 minutos, você está com a palavra. Muito professor, bom. Oi, fala, querido. Peraí, professor, você precisa habilitar o compartilhamento, que agora está dando desabilitado. É mesmo? Que isso é uma bela novidade, porque eu não naquela hora mexi. eu compartilhei, mas agora não estou conseguindo. E eu juro para você que eu não mexi em nada. Aí você tem algo fascinante. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Espera aí, só um instantinho. Não desapareçam. Múltiplo participante, quem share, se tá, papá, vê se está habilitado aí para você, Darlene. Agora tá. Eu estou ficando um especialista nesta máquina de fazer Você dois. Tá craque, hein? Por favor, me contratem para aulas virtuais de Zoom. Bom, voltando a falar sério, então, a partir de agora, Darlene, eu vou tirar o meu som e nós iremos ouvir a sua defesa ao longo dos próximos 30, 45 minutos. Boa sorte para você. E vamos lá. Todos estão compartilhados a apresentação? Não, vai aparecer aqui na tela a apresentação? Isso não apareceu ainda não? Não. A mim também não. Então, peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo ajudar. Vamos ver se vocês estão vendo. Eu estou tentando compartilhar eu daqui, já fiz isso numa defesa anterior. Pronto, agora eu estou vendo. Então, conseguiu ver? Darlene, eu não sei se sou eu ou você que está dando o comando do compartilhamento. Tenta mudar uma tela aí para ver se é você. Mudou ou não? Não, não sou eu, não. Não, é você, então Jorge. sou eu. Aqui então, como tela sua. Então, eu vou aqui tentar, no máximo, não ficar atrapalhando você. Se eu atrapalhar, você, por favor, me xingue à vontade. Mas eu vou passando aqui os slides para os slides, é isso mesmo. Professor, não estou ouvindo. Não, Pronto, fala melhorou agora. Eu vou sair, você agora fala. Eu só vou passar os slides, tá bom? Tá bom, então vamos lá. Boa tarde, né, a todos. Boa tarde, professor Roberto, professora Elke, professor Jorge. Gostaria de agradecer imensamente as intervenções do professor Jorge no trabalho. E, basicamente, tratamos da avaliação do custo-benefício do incentivo econômico na DE do Polo JK, né, nos programas de desenvolvimento do Distrito Federal.
Então, esses programas de desenvolvimento, eles trazem na legislação incentivos econômicos, chamados econômicos, que é a distribuição de terrenos, os incentivos fiscais e tributários, os incentivos tarifários e os incentivos creditícios. O meu trabalho, basicamente, vai tratar da parte do econômico, que é a distribuição dos terrenos. A estrutura da apresentação, ela ficou com uma introdução, onde eu falo um pouco das ADEs, né, das áreas de desenvolvimento econômico. Eu trago dois temas importantes aí como módulo conceitual, que é o governo como indutor de desenvolvimento econômico e a questão da avaliação da eficiência das políticas públicas. Depois eu falo um pouco sobre os métodos e procedimentos, descrevendo os caminhos que nós percorremos para o levantamento dos dados, né, e as decisões que embasaram conforme essas dificuldades encontradas. Depois eu falo um pouco dos programas de promoção e desenvolvimento, a evolução deles, né, dentro do Distrito Federal. E, por fim, nós tratamos da análise custo-benefício do programa do incentivo, né, trazendo as variáveis aí que nós consideramos e as principais conclusões que o trabalho consegue chegar. Então, é importante destacar, né, que esses programas de fomento produtivo aí no Distrito Federal, principalmente a questão da criação das áreas de desenvolvimento econômico, chamadas ADEs, elas foram pensadas para descentralizar e desconcentrar o eixo econômico das regiões centrais de Brasília, né? Então, a ideia das ADEs era possibilitar uma fixação territorial aí de empregos e empresas nessas diversas regiões, né, administrativas que compõem o Distrito Federal. Então, essas áreas econômicas elas já existiam, né? Mas a partir do PDOT 2009, com a Lei Complementar 803, elas passaram a ser institucionalizadas, né? Então, nesse instrumento foram criadas 60 áreas econômicas e, à época do PDOT, tinham 24 consolidadas, 20 não consolidadas e 16 a serem implementadas. E dessas 60 áreas econômicas, 13 eram consideradas ADEs, né, áreas de desenvolvimento econômico, tendo uma consolidada à época, 6 não consolidadas e 6 a implementar. Pode passar, professor. Por outro lado, sempre existiu, né, uma percepção dentro do governo do Distrito Federal e principalmente nos órgãos de controle, Tribunal de Contas do Distrito Federal, de que esses incentivos não foram suficientes para consolidar o desenvolvimento nessas regiões. Aliado a isso, é um período grande desses programas de desenvolvimento em que não houve nenhum tipo de avaliação por parte do governo desses programas, né? Então, em 2017, o TCDF, com a decisão 5458, ele determinou ao Distrito Federal que realizasse os estudos, né, com o objetivo de avaliar a conveniência e a oportunidade da manutenção do programa PRODF. E aí, do que a gente tem conhecimento, decorreram 2 estudos, um estudo do meu colega Eric desse programa de mestrado, que tratou do incentivo creditício, a parte do IDEAS, né, e o meu que está tratando da parte da distribuição de terrenos, né. Então, o objetivo do trabalho é avaliar o custo-benefício aí do incentivo econômico da DEA do Polo JK no âmbito dos programas de desenvolvimento. Tem 2 premissas básicas do trabalho. Verificar se a relação benefício-custo do incentivo na DEA do Polo JK justifica a continuidade do programa nos termos atuais e se o incentivo econômico é adequado para fomentar a economia do DF, né? Se esses resultados justificam os investimentos. Bom, então, como temas importantes a serem debatidos dentro do trabalho, foram o governo como um indutor de desenvolvimento econômico e a questão da avaliação de políticas públicas. Na questão do governo como indutor, a discussão é antiga e ela ganha corpo a partir do trabalho de Adam Smith, né, na Riqueza das Nações, onde ele dizia que a economia tem uma lógica definida por meio dos agentes econômicos que buscam satisfazer interesses individuais, né, espontaneamente. Sendo dessa forma a eficiência a chamada mão invisível do mercado. Então, para ele, o Estado precisaria existir para garantir direitos, né? E o aumento de sua intervenção atrapalharia os processos individuais que seriam naturais. Contrário a esse entendimento, o economista John Maynard Keynes, né, no seu trabalho, A Teoria Geral do Emprego do Júlio da Moeda, afirma que essa racionalidade individual não necessariamente gera um melhor benefício para a sociedade. Então, para ele, o governo tinha um papel importante aí para suavizar os ciclos econômicos e investir em atividades, principalmente na questão de correção das falhas de mercado. Outros economistas também atuando nessa mesma linha, conforme Dunford, né, que diz que, em razão dessas falhas de mercado, os países, os governos precisam, né, assegurar uma geografia de desenvolvimento mais equilibrada.
né, tendo estratégias de desenvolvimento territorial. Por outro lado, Avati e Birdman, em 2006, eles explicam que a partir de 1960 essa confiança no governo começa a se esgotar, né? E a partir daí são reconhecidas limitações dos governos nessas questões de políticas públicas. Então, quando você pega o trabalho de Bosch lá, citado por Walter, ele fala que as falhas de governo são decorrentes de sua incapacidade para promover bens e serviços de forma apropriada e eficiente, né? Em que são atividades denominadas Pareto ineficientes. Então, esse debate acerca da necessidade de intervenção governamental, aliado às falhas, né, sinaliza para a delimitação de novos hábitos, né, na definição dessas políticas públicas, desses marcos regulatórios, principalmente pela mensuração dos impactos. E daí surge a ferramenta chamada Análise de Impacto Regulatório, AIR. Né? Segundo Rodas, 2019, a AIR é a verificação prévia de uma proposta de regulação no intuito de medir o seu custo-benefício, ou seja, determinar quem será beneficiário e quem suportará esses custos. Bem como a questão dos efeitos distributivos no longo prazo, né, impactos sociais, ambientais, da regulação ou da política pública. Quando a gente avalia a questão da eficiência dessas políticas públicas, né, segundo Maia, ele afirma que sempre foi um problema para a ciência econômica obter um critério que definisse a alocação eficiente de recursos. Então, depois da formulação do ótimo Pareto, ele passou gradativamente a ser adotado como um sinônimo de eficiência econômica. Mas, com o decorrer do tempo, essa construção original ela não foi suficiente para abarcar todas as questões que eram postas. Daí surgiu o critério de Haldor-Hicks, né, que é a eficiência potencial de Pareto, citado no trabalho de Silva citando Hanley e Splash. Então, o critério de Haldor-Hicks diz que se os ganhadores de uma ação podem compensar os perdedores, a ação resulta em uma melhoria, independente de a compensação ser efetivamente paga. Então, dentro dessa linha, dessa construção da eficiência potencial de Pareto, segundo Harold, Rose e Lobianco, 2013, surge a análise custo-benefício, né, que é a comparação das vantagens e desvantagens de um determinado investimento, projeto ou política pública. A ACB, ela nasce nos Estados Unidos, né, e surge principalmente pela necessidade de acomodação no momento de um clima político bem com desconfiança e discordância, segundo Porter. E, basicamente, bem o que a gente enfrenta no Brasil atualmente. Né? Para Zerbes, Dave, Garland e Scott, o papel fundamental da análise custo-benefício ACB é fornecer informações que servem, né, para a tomada de decisão e facilita melhores resultados de políticas. Além disso, ao monetizar esses resultados, a ACB produz avaliações abrangentes, né, de intervenções que podem ser comparadas dentro e entre setores. Bom, quanto aos métodos e procedimentos, é importante destacar que nós fizemos levantamento dos processos de incentivo de distribuição de terrenos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, lá, de 9 mil incentivos, cerca de 350 eram da ADE do Polo JK. Né? Então, a gente levantou esses dados, as informações que constavam no Plano de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeiro, chamado PVTF. Então, dentro desses processos, conseguimos buscar todas essas informações. Depois das informações levantadas, a gente foi na Agência de Desenvolvimento do DF, a TerraCap, que é outro braço da questão do incentivo econômico, e para poder fazer a compatibilização com os dados que tinham lá. E daí notamos que tinha muitos dados divergentes. Né? Então, as metas pactuadas em um lugar estavam diferentes das metas pactuadas em outro. Isso a gente levantou que foi decorrência da migração de um programa para outro. Né? Então, se perderam informações que acabaram ficando divergentes nas duas unidades. Então, a gente buscou escolher uma amostra que tivesse compatibilidade das informações tanto nas duas unidades, né? Nenhuma quanto na outra. E daí separamos uma amostra de 143 empreendimentos para o estudo. De outro lado, nós formalizamos pedidos da Secretaria de Economia do Distrito Federal para buscar informações sobre faturamento, compras no DF e arrecadação tributária dessas empresas da nossa amostra.
e foi exaustivamente negado essas informações. Primeiro a gente pediu de forma individual e foi negado, depois a gente pediu de forma conjunta para preservar a questão do sigilo, e mesmo assim foi negado por esse motivo. Bom, então a alternativa do trabalho foi estudar um ACB, uma análise custo-benefício, levando em consideração somente as informações que estavam no PVTF, né, e que foram aprovadas pelo governo do Distrito Federal, sem adentrar se essa empresa, na hora da implementação, cumpriu ou não o que estava pactuado no acordo. Bom, quanto à evolução dos programas de desenvolvimento, já existiam diversos incentivos individuais, mas só lá em 1988 começa, né, o primeiro programa, que é o PROIN, Programa de Desenvolvimento Industrial do Distrito Federal, criado pela Lei número 6, e ele, basicamente, a ideia era incrementar a implantação e expansão das atividades produtivas do setor industrial, com foco no desenvolvimento harmônico e planejado, né? A distribuição de terrenos nesse programa era destinada aos beneficiários, era por contrato de comodato, de leasing ou de aluguel. Posteriormente, em 1992, surge o PRODECON, o Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. O PRODECON, basicamente, ele foi mais amplo em relação ao público-alvo. Ele contemplava empreendimentos prioritários da atividade industrial, comercial, de serviços e atividades agrícolas, né? Ele foi criado em 92 pela Lei 289. Depois disso, foi criado o PADES, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do DF, em 1997, e a ideia dele era promover a dinamização do setor produtivo mediante a implantação e ampliação de empreendimentos econômicos industriais no DF. E a partir dele surge a questão da distribuição de terrenos por meio do instrumento da concessão de direito real de uso dos imóveis. Em 99, surge o chamado PRODEF, ou PRODEF-1, o Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal, né? E, basicamente, a ideia era ter um desenvolvimento econômico integrado e sustentável. Uma das características é que ele extinguiu todos os programas anteriores. E outra situação que aconteceu é que ele vigorou até dezembro de 2002, quando ele foi declarado inconstitucional na ação direta de inconstitucionalidade ADI 2549. Bom, em 2003, né, duas leis, uma de setembro e outra de dezembro, criam o PRODEF-2. E ele é considerado uma evolução do PRODEF-1, muito por conta da questão de sanar os vícios de inconstitucionalidades, né, do PRODEF-1 que foram tratados nessa ADI. E outra característica é que ele incorpora os diversos empreendimentos anteriores. Então, seu normativo permitiu a migração dos beneficiários de outros programas, desde que fosse apresentado um novo programa de viabilidade ou novo PVTF. Professor, só falta lá um pouquinho. A distribuição de terrenos também no PRODEF-2 mediante concessão de direito real de uso, com opção de compra após a aprovação do PVTF. Uma outra coisa bem importante é que, quando da assinatura do contrato e da efetivação do vínculo, o interessado se comprometia, sob pena de perder o incentivo, a manter durante a existência do vínculo os empregos propostos e o efetivo funcionamento, além de manter previsões originais de área construída e cumprir os prazos determinados no programa. Em 2015, ele foi suspenso, o governo DF atendendo a várias decisões do TCDF, ele foi suspenso pelo decreto 36.244 e permaneceu suspenso, pelo que eu apurei, até os dias atuais. Então, ele suspende a apresentação de novas cartas consultas e a entrada de novos beneficiários ao programa. Mas o DF tem um passivo grande para ser tratado em relação a esses programas. Bom, com relação à apresentação da análise custo-benefício, foram consideradas as variáveis de custo e benefício. Na parte do custo, levantamos os custos financeiros do terreno e os custos administrativos, tanto da Secretaria de Desenvolvimento quanto da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, Terracap. Do lado dos benefícios, nós consideramos variáveis
o retorno sobre o investimento, os empregos diretos e indiretos, né, previsto no PVTF, e tratamos da questão do efeito multiplicador do incentivo. Então, quanto ao custo financeiro do terreno, foi calculado o valor venal do terreno à época da sua disponibilização aos empresários, né, conforme está lá no PVTF, e esse valor foi fornecido pela TerraCap, né, esse valor venal do terreno, e fizemos a sua atualização pelo índice preço ao consumidor especial, somado com o custo de oportunidade, levando até os anos de 2017, 2018 e 2019. Lembrando que o custo de oportunidade foi pensado a questão do DF poder vender esses terrenos e quitar a sua dívida pública, né? E isso é refletido na taxa de rolagem dessa dívida. Então, a tabela 1 ela apresenta esses custos. Aproximadamente a nossa amostra tem em torno de quase 2 milhões de metros quadrados de área que foram destinadas. Um custo, segundo a TerraCap, que a gente levantou, de 502, sem atualização, 502 milhões. E aí, proposta a atualização mais o custo de oportunidade que a gente pensou, chegou em 2019 a quase 1 bilhão e 200 milhões de reais esse custo financeiro. Bom, quanto aos custos administrativos da SDE, nós levantamos no sistema de gestão governamental do Distrito Federal o valor das despesas com pessoal e manutenção de serviços administrativos, né? E também a quantidade de servidores que, direto ou indiretamente, estão envolvidos com incentivo dentro da unidade. Então, de um total de 205, 130 estavam nessa categoria. Fazendo as contas proporcionais aí no ano de 2018, dos totais de 2018, em relação aos servidores, em relação à nossa amostra, que de um total de 9.457, a nossa amostra são 143 incentivos. Então, fazendo essa conta proporcional, chegamos ao custo administrativo da SDE, colocado na tabela 2. Bom, para a TerraCap, nós pegamos o relatório de administração 2018 e notas explicativas, né, que está no seu site, e também fizemos a mesma questão. Pegamos os valores dispendidos no ano de 2018, com despesa de pessoal e manutenção de serviços administrativos, e fizemos a conta proporcionalmente ao número de lotes que a TerraCap trabalha. Então, no entorno de 17.101 lotes que ela trabalha, levando para a nossa amostra de 143 lotes. Aí chegamos aos valores de 2018. Bom, de posse dos valores de 2018, nós precisamos fazer o cálculo para o restante dos anos. E a nossa amostra, o primeiro ano que tem da nossa amostra, da aprovação do PVTF, é de 2005. Então, nós fizemos uma regressão a 2005, usando a taxa do crescimento vegetativo da folha de pagamento, não é? Para esses valores de 2018. Então, conforme o trabalho de Santos, a gente utilizou 2,5%. E aí resultou na tabela seguinte, tabela 4, onde eu tenho aí os custos administrativos dos últimos 15 anos, né, levando até 2005, aplicando também, nesse caso, o custo de oportunidade, que é a questão do governo poderia estar utilizando esse recurso para pagar sua dívida pública. Bom, quanto aos benefícios, nós utilizamos o primeiro a variável que a gente trabalhou foi o benefício do retorno sobre investimento, que é a razão entre o lucro obtido em relação ao investimento realizado em determinado período. E daí nós utilizamos para o cálculo um período de carência de 36 meses para o empresário realizar os seus investimentos, né, que era o período máximo, né, os programas traziam que até 36 meses para poder realizar o investimento. Então a gente utilizou o tempo máximo para fazer o cálculo desse período de carência. E utilizamos também como atualização a taxa de retorno do investimento industrial no período de 2012 a 2016, conforme o trabalho de Coelho, que traz 7,06% ao ano. Então, o total de investimentos, conforme está na tabela 5, o total de investimentos prometidos dentro dos planos, né, aprovados, acho que passou muito. Professor, tem que voltar.
Caiu tudo. Vou voltar, hein? Apresentação, então. Peraí, deixa eu... O Jorge caiu. Pronto, seguindo. Tá voltando, Jorge. O Jorge voltou. Desculpe, mas caiu tudo. Vamos voltar. O Jorge voltou, pronto. Olha eu aqui de novo. Aqui. Vamos nós. Vamos share. Estão vendo? Estamos. Pronto. Ok. Desculpe. Então, a tabela 5 ela mostra os valores aprovados, né, no PVTF, cerca de 1 bilhão e 200 de investimentos aí a serem feitos ao longo do tempo, né? E aí a gente calculou esse retorno do investimento levando 2017, 18 e 19. Espera aí. Calma. Bom, quanto ao emprego direto, as empresas, né, o conjunto das empresas, elas tinham apresentado no PVTF que elas já existiam na sua estrutura aproximadamente 13 mil empregos. E com a destinação do incentivo seriam gerados mais 9.947. Né? Então, de posse desse dado, né, dos empregos a gerar, a gente calculou esse benefício com base na média nacional dos rendimentos principais, né, da PNAD contínua, tendo a data do PVTF mais a mesma carência que a gente colocou da parte dos investimentos, né, porque a ideia é que esses empregos seriam gerados a partir do momento que os investimentos fossem efetivados. Então, fazendo essa conta, atualizando para 2017, 18, 19. Além disso, a gente considerou a manutenção de emprego nos anos seguintes, né? Então, a partir do momento que o PVTF mais a carência, que geraria os empregos, eles continuariam nos anos seguintes. Então, houve essa consideração também. Então, fazendo esse cálculo, resultou na tabela 6 com os valores aí para esses 3 anos. Quanto aos empregos indiretos, foi trabalhado o cálculo, né, com base na metodologia do modelo de geração de empregos MGE, que é utilizada pelo BNDES, né, para calcular os seus investimentos. Então, esse modelo estima o número de postos de trabalho que poderão surgir a partir do aumento de produção nos diferentes setores da economia. Então, ele, utilizando fontes do IBGE, ele levanta a quantidade de pessoas ocupadas no mercado formal e informal necessária para atender um aumento de produção, né, em qualquer um dos setores da economia brasileira. Muito bem. Então, daí decorre as duas tabelas. A tabela 7 é uma tabela utilizando a metodologia MGE pelo BNDES do período de 2017, onde ele dá a relação do emprego direto com o emprego indireto em diversos setores da economia brasileira. E aí, com essa relação, nós construímos a tabela 8, fazendo a relação com o emprego direto, né, e resultando nos valores para 2017, 18 e 19. Bom, quanto ao efeito multiplicador, o cálculo foi feito utilizando o trabalho de Firme, né, que apresenta uma matriz interregional de insumo-produto, contendo fluxos comerciais entre os setores de Minas Gerais, né, do restante do Brasil e com os principais parceiros comerciais do Brasil. Os resultados destacaram o efeito multiplicador de produção intra e interregional e a taxa de transbordamento para os diversos setores da economia de Minas Gerais, né, conforme esse trabalho. Importante destacar que, segundo Carvalheiro, de 98, a matriz de insumo-produto é um instrumento da contabilidade que permite conhecer os fluxos dos bens e serviços produzidos por cada setor da economia destinados a servir de insumos a outros setores ou atender a demanda final. E, segundo Miller e Blair, o efeito transbordamento é mensurar em termos absolutos ou percentuais como o aumento de produção setorial em dada região afeta a produção dos setores de outra região. Então, a ideia do efeito transbordamento seria essa. Então, conforme está na tabela 9, do lado esquerdo são os parâmetros de Minas Gerais, né? Dentro de Minas Gerais, com o restante do Brasil e com o resto do mundo, que são os principais parceiros comerciais de Minas. Então, ele traz a taxa de transbordamento ou o índice de transbordamento, que são esses que estão aí. Fazendo uma correlação com a DE do Polo JK em relação aos seus investimentos, né, com os investimentos que foram prometidos, nós chegamos nesse efeito multiplicador aí
da ADE do Polo JK com o Distrito Federal, com o restante do Brasil e com esses principais parceiros comerciais que a gente está considerando. Bom, eu já falei um pouco, a taxa de desconto ou desconto social que foi utilizado foi o custo de oportunidade, né, da questão do pagamento da dívida, refletida na taxa de rolagem. E como critério de avaliação da CB, nós usamos o valor presente líquido, né, sendo complementado aí pela relação entre o valor presente do benefício e o valor presente dos custos, ou relação B sobre C. Em relação ao valor presente líquido, a tabela 10 ela apresenta os resultados. Do lado esquerdo, nós tivemos os custos com valores negativos, do lado direito, os benefícios com valor positivo, e o resultado líquido do benefício em 2019 é cerca de 254 milhões. Aí. A tabela 11 ela faz a relação B sobre C para o período de 2017 a 2019, chegando aos índices de 1,02, 1,11 e 1,21 aí no período. Como conclusões do trabalho, as principais é que a política pública trouxe ganho para a sociedade, né, considerando as variáveis calculadas, com benefício líquido em 2019 de 254 milhões. Outra conclusão que se chega é que esses incentivos tendem a ser eficientes no médio e longo prazo, né? Com retorno aí de 1,02 no ano de 2017, ou seja, para cada R$1 de incentivo, você tem 1,02 de retorno. E tendência de crescimento nos anos seguintes, né? 1,11 para 2018 e 1,21 para 2019. Então, a relação benefício-custo indica justificativo para a continuidade do programa e para os investimentos já realizados, bem como demonstra que ele pode ser adequado para fomentar a economia do DF, ressaltando que outros fatores não foram considerados, né, na composição do benefício e na composição dos custos, é claro. Por exemplo, do faturamento, arrecadação tributária e externalidades. Então, fica o entendimento da necessidade de reformulação dos termos atuais, né, considerando os diversos problemas identificados pelo Distrito Federal na implantação. Então, o governo do Distrito Federal precisa atuar na parte da implementação para que todas as metas pactuadas possam ser efetivamente executadas durante o período aí em que vigorar o incentivo. Então, é isso. Obrigado, fica à disposição. Muito bem. Voltamos. Então, nós estamos com toda a audiência ainda presente e, em especial, nós ainda estamos com os dois examinadores, eles não fugiram, e isso é extremamente importante. Darley, muito obrigado. Beba um pouquinho d'água, pegue lápis e papel. Então, nós vamos começar agora o exame. Como eu disse no início, durante a participação dos examinadores, você só deve se manifestar se for diretamente arguído. A turma do GDF tende a ser bastante comportada e obedecer, mas eu tive uma banca na turma do mestrado em Gestão, Economia e Ambiente, em que a candidata, a mestranda, resolveu entrar em um profundo debate com os examinadores. Tá certo? Eu tive que dar um berro daqui para parar. Então, para evitar isso, anota que você terá a sua oportunidade ao final. Eu vou pedir licença ao professor Roberto Heller para iniciar com a examinadora externa, o nosso ritual. E a nossa examinadora externa hoje é Elke Constante. Muito obrigado pela presença, Elke. É sempre bom tê-la em nossas bancas e somos todos ouvidos. E você, por gentileza, pare de sair, controle as suas saídas, porque você ainda não está totalmente liberada. Então, brincadeira, que, por favor, sou todo ouvidos. Bom, gente, eu quero agradecer também pelo convite para participar da banca. Eu tenho gostado muito desses exercícios de avaliação, porque os projetos são interessantes, tem uma variedade de temas. Então, o Jorge tem sempre me colocado para falar primeiro, não sei se isso é bom, se isso é ruim, se eu já adianto parte dos outros. E o tema da sua dissertação
é uma coisa que eu gosto muito, como ele disse, a análise custo-benefício é uma das coisas que eu acho mais interessantes, uma das metodologias interessantes da economia. Então, a vantagem é que eu gosto, a desvantagem é que eu li a dissertação inteirinha, todinha, foi anotando minhas dúvidas. Não, mas sim, eu gostei demais. Achei que a estrutura que você escolheu foi muito boa de apresentação, a sequência da escolha do problema, o arcabouço teórico que é difícil escolher, é uma das coisas mais difíceis de escolher daquilo tudo, né, que você tem para falar. Eu gostei muito, achei bastante claro, achei bem encadeado. Eu gostei muito da dissertação como um todo. Eu tenho algumas dúvidas até para eu entender melhor e poder usar o seu estudo de caso como exemplo. Então, algumas dúvidas que eu vou perguntar, eu queria que você respondesse depois só, que senão depois você anota para... E depois eu vou fazer algumas sugestões. E já o Jorge já deve estar até imaginando o que eu vou sugerir. Tudo quanto é banca que ele me convidar e que eu não tiver uma consideração sobre o meio ambiente junto com a economia, eu vou dizer que o professor ficou pulando uns itens da aula, porque tem um professor de economia ambiental que ele fala muito sobre política do meio ambiente, mas esse vai ser a minha crítica final, que não é só a você, eu fiz a uma outra banca, o programa do GDF, os programas do GDF em si, né, da área financeira, econômica, eles nunca trazem uma consideração muito explícita da questão ambiental. Mas, então, deixa eu ver nas minhas anotações aqui. Eu gostei muito, assim, da elaboração da pergunta, da questão de avaliar as políticas públicas. Eu entendi que o Tribunal de Contas já vem reiterando. Então, assim, o problema é muito relevante. O Tribunal de Contas vinha dizendo que era importante fazer essa avaliação, né, dos programas. Eu gostei demais que tem a linha do tempo, aí, Jorge, outra coisa que eu falo, colocando todo esse encadeamento dos diversos programas. Então, assim, não é uma exclusividade desse ou de outro programa que não tenha as considerações sobre os impactos ambientais. Eles não têm trazido. Quanto ao arcabouço teórico, eu gostei. Achei interessante a coisa da análise do impacto regulatório, que você até falou bastante no corpo, apesar de que não precisou usar dela depois, né, para a sua ACB. Mas eu achei interessante essa análise de impactos regulatórios para explorar. De repente, você pode até explorar isso depois no futuro, nos artigos, a partir da sua dissertação e entrar mais nesse ponto. Elke, deixa eu só interromper um minuto. Foi bom a Elke falar nos artigos. Eu gostaria de dizer, principalmente com a presença da Luciana na nossa audiência, que o Darley já entregou o artigo derivado da dissertação dele. Muito bom. Além de tudo, ele é obediente. Ao contrário de outros e outras que me desobedecem, o Darley entregou. Então, eu deveria ter feito esse elogio no início, não fiz, mas gostaria que ficasse gravado para que todos que escutem lembrem que tem que vir junto um artigo no dia da defesa. Elke, desculpe interromper, mas foi bom você falar no artigo. Perdão. Então, você vê, sempre vem à mente essa questão do artigo. Que bom que você já fez o seu. Mas poderão vir outros, né? Porque se ele continuar, não sei se você deve trabalhar nessa área, né? O pessoal do profissionalizante escolhe um tema afim. Eu acho que tem muita coisa para você explorar para frente, se gosta dessa área, se gosta do trabalho acadêmico, né? De continuar. Eu gostei também da parte da questão que você explica sobre a ACB em políticas públicas. Bom, aí na metodologia, eu entendo que a dificuldade de coletar esses dados, principalmente essa questão dos dados tributários, essa coisa do sigilo.
Então, assim, é sempre um esforço quando a pessoa se propõe a sair atrás desse tipo de dados e é interessante. Eu imagino, sim. E eu achei interessante, você pesquisou, você conseguiu depois o CNPJ das empresas e explicou lá que 30% delas não existiam mais, né, depois de alguns anos. Então, você tomou como ponto de partida aquele universo das 143, sem tentar explicar por que essas 44 deixaram de existir. O que eu acho que tinha... e está bem claro, isso está bem explicado, é interessante. E aí você assumiu que elas todas, isso eu queria entender, assumiu que as 143 assumiram cumpriram os compromissos que assumiram no plano, o plano de viabilidade técnica, econômica e financeira. Então, achei bom que isso está bem claro. Então, é isso, assumiu que foram cumpridas, certo? E aí você chama a atenção, pelo menos em um parágrafo, na página 41, que você não monetizou as externalidades negativas ou positivas, seja o impacto ambiental poluidor ou a criação de novas empresas na cadeia produtiva. Justamente esse era um ponto super interessante se você for fazer uma análise de benefício financeira e econômica. Não entrou, na verdade, na sua análise de benefício tanto essa parte nem social nem ambiental. Digamos que ela ficou mais financeira mesmo do que econômica. Então, no meu ponto de vista, ela não ficou uma análise custo-benefício econômica e financeira. Mas é interessante que pelo menos você notou, e aí depois você tem uma pergunta, se você pelo menos teve alguma indicação, às vezes é um desconhecimento meu, no seu trabalho, na sua secretaria, se você leu alguma coisa sobre qualquer consideração ambiental desses programas para o GDF. Essa é uma grande curiosidade. E eu entendi que ficou de fora, ok. Mas queria só, entendeu? Saber se você leu, se chegou a ver, se tem algum documento que a gente possa procurar até depois. Aí, na questão do custo, eu queria só confirmar. O custo de oportunidade para você, para o Estado, seria o custo da GDF na época, vender aquele terreno pelo valor de venda dele integral, sem nenhum desconto, é isso? E usar para abater a dívida pública. Só queria confirmar que é esse o entendimento. Eu achei interessante o custo de oportunidade ser esse mesmo, e eu acho que não tinha jeito de fazer de outra forma. Né? O custo de oportunidade para o Estado seria receber a integralidade daquelas terras. E, então, o desconto passou a ser o custo de oportunidade. Foi assim que eu entendi, era só para esclarecer, depois ser isso mesmo. Eu gostei também essa questão do custo administrativo, que é muito difícil mesmo colocar. Eu entendi que você pegou os servidores da SDE e da TerraCap e fez uma coisa interessante, que é o número de pessoas pelo lote, para achar um custo por servidor por lote, né, para usar em 143. Me parece que depois você disse que pegou uma proporção só desses salários, é lógico, porque as pessoas têm outras funções, ou porque a TerraCap tinha um monte de outras funções. Então, é isso que eu queria saber depois, eu não consegui entender. Qual foi a proporção exatamente que você pegou? Por que você pegou essa proporção do serviço? O que você considerou como uma parcela dos serviços dos servidores para esse custo de transação? Que é interessante isso, como metodologia para poder replicar depois para outros programas. Dos benefícios, então, o retorno sobre investimento, o incremento dos postos de trabalho, também achei interessante. E no efeito multiplicador, eu achei aquele, você falou do caso de Minas Gerais, que deu 30, né? O resto do Brasil, 14, se não me engano, e uma outra média que era bem mais abaixo. Eu queria entender, 30 vezes o investimento, tudo isso? Assim, eu achei muito alto e queria entender se era 30, se era 30%, se era, entendeu? Multiplicado por... se é 30 vezes mais, isso eu queria entender. E a outra coisa que você usou, eu entendi que você usou os 3 anos, 2017, 2019,
para fazer uma comparação, que eu achei interessante, se estava uma tendência, de fato, crescente, tanto de custo quanto de benefício. Gostei daqueles gráficos. Agora, eu achei que deu uma diferença muito grande na relação benefício-custo de um ano para outro. Eu queria saber se você chegou a pensar nessa questão, porque eu achei, para mim foi muito grande, sabe? De 1 para 1,20, sim, só por mudar, e são anos próximos, não sei se foi. Agora, as duas ausências que eu noto no seu trabalho e que eu vou sempre bater nessa tecla, porque é meu campo de estudo. Eu acho que a gente tem esse sonho de tornar a política ambiental, ela mainstreaming, né? Ela incorporada mesmo em todas as outras políticas. Então, eu gostaria de ter visto pelo menos um parágrafo maiorzinho um pouco sobre essa questão. Eu achei interessante que você faz até um rebatimento das áreas produtivas com o zoneamento ecológico-econômico, que já é interessante. E talvez, assim, partindo do princípio que está embutido já no zoneamento toda a questão ambiental, podia ser também. Mas eu realmente senti falta de um parágrafo a mais sobre essa questão ambiental em geral nos programas de desenvolvimento. Mesmo que seja no arcabouço teórico, a questão ambiental ela não aparece de jeito nenhum na sua economia. E aí aparece muito pouco em geral nos artigos e nos estudos. Eu acho muito importante tentar incluir um pouco da questão de gênero dentro. Assim, eu sei que os CNPJs são neutros, mas seria tão bom saber se tem mulher entre esses empresários e se entre esses empregos foram criados empregos para as mulheres, mais para os homens. Isso é muito uma curiosidade, não prejudica em nada a sua dissertação, mas eu gostaria de chamar a atenção para você até pensar nisso e quem sabe também no futuro. Não sei nem se dá para você, se você teve acesso ao CNPJ, ao nome dos empresários, se deu para você diferenciar, mas tipo, saber se esses empresários são homens ou mulheres e se esses empregos criados foram para mais homens ou para mais mulheres. São as minhas sugestões, mas que não prejudicam a dissertação em si. Pronto, só isso. Hoje eu fui dado. Muito obrigado. Eu queria, antes de passar para o professor Roberto, dizer 2 ou 3 coisinhas. A primeira, a presença da outra Luciana, também da turma GDF. A Luciana está, nesse momento, ouvindo os comentários da banca. Seja muito bem-vinda. E só destacando que espero que em breve as 2 Lucianas estejam sendo examinadas também. O segundo é uma defesa. A Elks, ela me pune porque as 2 bancas que ela participou com a análise custo-benefício, do Eric e do Darley, não aparece estimativa nem de custo nem de benefício na área ambiental ou em termos da mensuração das externalidades. Elks, só para me defender. Nessa turma, eu dei 2 disciplinas. Uma foi a disciplina de métodos e técnicas e a outra disciplina, economia do setor público. Eu não falei nem nada com eles, só passando a discussão em termos de economia ambiental e muito menos de valoração de externalidades positivas ou negativas na área ambiental. Então, eu queria, com isso, me pedir perdão. Não é um grande pecado, mas que as disciplinas que me foram indicadas não permitia esses voos na área ambiental. Agora, terminando para passar para o Roberto, concordo que há uma tendência no GDF, nos projetos que eu, pelo menos, acompanho, de achar que a questão ambiental no Distrito Federal não é uma coisa importante. Já inventaram aqui um programa de reflorestamento com pinhos e eucalipto, e a pergunta que eu fiz, da onde vão arrancar tanta água? E aí ninguém soube me responder. Mas aí, ou seja, água, lixo,
etc., etc., fazem parte dessa coisa que a gente chama de meio ambiente e que acabam os projetos tendo efeitos sobre isso. Mas, por gentileza, eu só queria pedir desculpas a você de não ter incorporado isso nas 2 dissertações, porque, entre outras, o Eric, o Darley nunca falou, mas o Eric tinha pavor de falar como é que ele ia mensurar monetariamente certas externalidades. Ele entrava em pânico. E como ele tem 2,10 metros de altura, o Eric em pânico é algo assustador. E eu preferi, então, não insistir muito na mensuração da externalidade. Isto posto, vamos direto. Professor Roberto Góes Júnior, acabei interrompendo, falando muito antes de passar a palavra para você. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. É sempre muito bom tê-lo aqui. Eu estou te poupando, porque eu sei que você, com as atribuições da chefia, fica sofrendo horrores. Você deve receber 426 zaps por dia de alguém no departamento tendo algum ataque de alguma coisa, mas é sempre bom tê-lo aqui. Uma notícia boa, só que conste, graças ao bom Deus, a nossa aluna do Amazonas de Manaus vai poder defender daqui a 15 dias, naquele caos completo que é a pandemia no Amazonas. Eu estava morrendo de medo de não tê-lo. O aspecto negativo é que parece que nós temos 2 colegas da turma do GDF que estão com teste positivo para o corona. Certo? Eu já recebi os exames e amanhã estamos entrando na reunião pedindo um prazo maior para que ele possa concluir o trabalho. A outra colega eu ainda não recebi os exames, mas já recebi informação que ela também testou positivo para esse bem maldito vírus. Então, tem sempre um lado positivo, outro negativo, mas se o bom Deus assim o permitir, a gente chega lá. Roberto, desculpe alongar tanto, muito obrigado pela presença e eu gostaria muito de ouvir as suas considerações. Não, Jorge, obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação, muito pelo contrário, é bom manter a atividade, lendo e discutindo temas relevantes. O negócio da chefia é complicado mesmo. Como eu tenho uma famosa resistência ao WhatsApp, todo mundo sabe, eu não sou de ficar olhando aquilo o tempo todo, as pessoas ligam, o que deixa tudo muito mais animado, entendeu? Porque toca o telefone aqui, meu Deus, o departamento vai acabar. E, recentemente, antes de comentar, só porque o Jorge levantou a questão, eu compartilhei no Facebook uma proposta de reforma da USP, e aparentemente eu disse, olha que legal para a gente discutir na UNB. Foi suficiente para me ligarem porque eu ia reformular o currículo na pandemia. Eu disse, pelo amor de Deus, gente, se eu quiser reformular o currículo, vai ser pelo colegiado, não vai ser no Facebook. Mas não adiantou. Foi uma confusão também do mundo. Eu disse, gente, eu vi o negócio, eu achei legal, eu compartilhei. Aquilo é rede social, aquilo não é sério. Eu não tenho uma proposta para o colegiado, mas, Jorge, foi mesmo que nada. Todo mundo agora acha que eu vou fazer uma reforma. Eu estou quase que chegando amanhã com a proposta de reforma do currículo, só para animar o ambiente, porque ficou todo mundo meio maluco. Mas, assim, mas é sempre bom participar. Darley, eu vou comentar a tua dissertação, dois comentários principais de natureza diferente. Um é mais de professor, o outro talvez pode ser de professor, mas é de professor que quer implicar, e eu não quero te implicar. Então, vou levar para outro lado esse outro comentário. A dissertação está boa, sim, está bem feita. Você tem um problema. Mas, dissertação, o que você tem que fazer? Você tem que ter um problema, você tem que aplicar um método aceito, um método relevante, não pode ser um método que você inventou ontem, a não ser que sua dissertação seja o método, e aí vai dar um pouquinho de trabalho para ser validado, mas é um método validado, aplicar num problema e obter conclusões. Você fez isso. Algumas dúvidas que a Elke levantou, acho que são relevantes em relação às hipóteses de cálculo, mas, por outro lado, todo cálculo que você quer fazer desse tipo, você vai ter que fazer hipóteses, de certa forma, arbitrárias, porque também você não chega em lugar nenhum. Eu trabalhei muito tempo com matriz de insumo-produto e matriz de contabilidade social, e nós tínhamos exatamente o mesmo problema. Então, algumas questões que apareciam, você ou usava alguma hipótese para chegar naquele número, ou você não ia chegar no número que também é uma hipótese, para aquele valor ser irrelevante, o que nem sempre é. Então,
eu acho assim, dado o contexto, você conseguiu defender bem a maioria das hipóteses que eu vi, então estão bem defendidas. Bom, os comentários. O primeiro tem a ver com a tua dissertação, a estrutura. Olha, assim, é legal esse negócio de tentar trazer um referencial teórico mais amplo, como você trouxe nessa questão da intervenção do governo. Mas você abre um leque grande para pegarem no teu pé. Porque você entra numa discussão, e você entra muito. Na apresentação até eu acho que ficou melhor do que lá na dissertação. Você entra muito numa discussão que não é a tua discussão, né? Não é a tua discussão. E aí você acaba, por exemplo, eu podia passar aqui meia hora falando com você sobre questões relacionadas à intervenção do governo. Você está me dando esse, digamos assim, você está me dando esse caminho. Eu não vou fazer, mas podia te trazer isso. Só vou apontar o seguinte. Adam Smith e Keynes é uma comparação difícil de fazer, mas bem difícil mesmo, sabe? A Smith escreveu no século XVIII, né? Ele estava preocupado com hoje seria crescimento econômico, né? Por que nações são ricas e outras não? Keynes escreveu no século XX preocupado com o ciclo econômico. Então a natureza da preocupação dos dois autores é muito difícil ver esse diálogo. A própria questão do governo como indutor do crescimento econômico, eu não sei se ela remete tão bem a Keynes. Keynes está preocupado com o governo como instrumento de evitar crises, não necessariamente com o crescimento de longo prazo. Keynes não está preocupado com o longo prazo, tem a máxima dele, no longo prazo estaremos mortos. Então, se você queria mesmo voltar lá nos autores antigões e tal, eu acho que você estaria melhor citando Hayek e Myrdal, por exemplo. Foram dois caras que ganharam o Prêmio Nobel juntos em 74, e aí está mais perto do que você quer, se o governo deve intervir para gerar crescimento ou se o mercado faz isso sozinho. Mas não precisa mexer na tua dissertação, não. É só para colocar a discussão. Aí depois você entra numa discussão, por exemplo, de regulação, falhas de mercado e regulação, que é outra discussão. É uma discussão mais de microeconomia, né? É bem mais pacificada até, e que não necessariamente tem um impacto grande em termos de crescimento econômico. Quer dizer, você tem outros motivos, geralmente eficiência de mercado. Quando você faz uma legislação anti-monopólio, antitrust, você geralmente está preocupado em eficiência de mercado. Para crescimento econômico, a discussão seria de outra natureza. Mas só para te mostrar, assim, tá legal. No artigo, eu imagino que você tenha reduzido isso, até porque você tem um limite de páginas, mas cuidado, porque você pegar um parecerista, ele vai te dar um inferno de vida por um tema que não é essencial para o teu trabalho, que não é essencial, né? O teu trabalho, avaliar programas de governo é importante, independente, mesmo que você esteja perfeitamente convencido de que a natureza da intervenção do governo é A ou B, isso não afeta em nada a importância de avaliar, porque o programa existe, uma vez que ele existe, ele precisa de ser constantemente avaliado. E aí eu vou entrar na outra parte da discussão. Isso é uma dissertação, então é isso, pega o método, aplica o método direitinho. Agora vamos supor que se apresente essa tua avaliação para o TCU e diga para o TCU, olha, o projeto deu um retorno positivo, que é o que você está me dizendo aqui, em cima de hipóteses, em cima de construções, a questão ambiental, que já foi levantada, outras construções. Supõe que você fez isso. Tá? E aí, supõe que o cara do TCU me chama. Ele sabe que eu adoro implicar com esses projetos. Então, ele me chama e diz, Roberto, eu estou te contratando e eu quero que você puxe o tapete desse argumento. Você sabe o que eu faria? E eu acho que você ia ficar numa situação delicada, então vale a pena, se não incorporar na dissertação, pelo menos você começar a olhar para isso, já que você parece ter interesse no tema, eu vou te botar a seguinte questão. Como é que você sabe que existe uma relação de causa e efeito entre o programa e o emprego gerado lá na outra ponta? Como é que você faz isso? Você está supondo o seguinte, se não existisse o programa, o emprego não seria criado ou o investimento não ocorreria. Eu sei que é uma hipótese comum para quem trabalha com esse tipo de abordagem, mas é uma questão absolutamente relevante. Basta ver que o último prêmio Nobel da nossa área, lá para Duffel, para o Banerjee, eu esqueci o nome agora, desculpa, é em cima disso. Basicamente, o trabalho deles é esse. Eles avaliam políticas públicas, mas eles têm essa preocupação de causalidade. E isso não é trivial. Te dar um exemplo para te botar o ponto por que não é trivial. Suponha que em 2014, um governo, quem era o governo? Era o Agnello ainda, eu acho. Eu suponho, sei lá quem foi, o governador, o DF fizesse um grande programa de geração de emprego. Esse programa ia ser implementado, mas em 2015, você, em vez de criar emprego, você ia cair emprego. Por que isso? Porque em 2015 a economia do país afundou. Qual seria, não sei, o quanto seria razoável dizer que o programa reduziu o emprego?
talvez não seja razoável. É um outro efeito que apareceu e que afetou a economia do país inteiro. Então, se tivesse feito um programa de arrecadação em 2014, ele não ia aumentar a arrecadação em 2015, um programa de emprego não ia aumentar o emprego, porque o país estava entrando em crise, então tinha esse outro efeito. Pegar um exemplo assim mais corriqueiro, que entrou na discussão, que esse é um problema muito típico do pessoal de saúde. Eu suponho, o cara está diagnosticado com Covid, ele toma cloroquina e ele fica bom. Daí eu posso dizer que a cloroquina o curou, e a gente está vendo toda a discussão dos médicos em cima desse tema. Né? O fato de uma coisa ter acontecido depois de outra não dá causa e efeito. Como é que você poderia tentar atacar esse problema? Você tem que fazer o que a gente chama de contrafactual. A pergunta não é o programa gerou, se após o programa ou as empresas beneficiadas geraram emprego. Essa pergunta é o problema. A pergunta deveria ser: qual foi a geração de emprego em comparação ao mundo onde o programa não ocorreu? Então, estou querendo dizer o seguinte: talvez o empresário tivesse investido, talvez ele tivesse produzido menos emprego, ele tivesse feito uma coisa menor, talvez ele tivesse ido para uma área diferente, mas talvez o investimento tivesse acontecido de um jeito ou de outro, com ou sem aquele programa. Impossível responder, porque ninguém tem bola de cristal, ninguém tem esse universo alternativo. Então, você tem técnicas para isso. Tem aquela de diferença em diferença, você faz a diferença antes e depois, a diferença quem foi alvo do programa e quem não foi, né? E você tem, aí quando você não tem como comparar, você faz o sintético, você tem aquelas descontinuidades, quer dizer, você tem um conjunto de técnicas para isso. Isso talvez você e o Jorge acharem que vale a pena você citar que existe isso. É um parágrafo, está fácil de achar, porque a Duffel e o Bernardi são o assunto do momento, porque ganharam o prêmio Nobel. Quando o cara ganha o prêmio Nobel, fica muito fácil achar. Mas tem material, tem um livro que eu gosto muito, que é um livro de leitura fácil, chama Mastering the Metrics, que pega sobre essas técnicas. Mas pode ser qualquer coisa. Mas um parágrafo, eu não estou pedindo para você fazer isso não, porque aí seria outra dissertação, outra tese, e não é isso que eu estou te pedindo. Eu só quero te alertar para um problema que está muito presente na discussão econômica hoje. Não é uma coisa assim, tem um cara esquisito, há 10 anos seria, tem uns caras esquisitos fazendo isso não, eu estou falando do cara que ganhou o prêmio Nobel agora. Inclusive, no caso da Dan, foi uma surpresa, porque nem idade para isso ela tinha, como disseram, né? É a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel de Economia, e todo mundo... Teve um colega nosso, o Rodrigo Penhalosa, não sei se o Jorge acompanhou, o Rodrigo foi indignado, entendeu? Porque tinha uma fila, porque como é que pode? Tem aqueles caras de micro que ele adora, que não ganharam ainda. Podiam ter esperado e tal. Mas eu acho que é uma discussão que vale a pena pensar até na área. Eu não sou dessa área de custo-benefício, eu sei que o Jorge Ael tem muito mais a falar disso do que eu. Por isso que eu estou tentando trazer uma coisa de fora. Mas eu acho que até a área de custo-benefício, em um certo momento, vai ter que se preocupar um pouco com essa discussão de até que fato aquele efeito pode ser associado ao projeto. Tanto na geração, tanto no investimento em si, quanto na geração de emprego, que aí eu vou até dizer, eu sei que você pegou do BNDES, justifica, certo? Justifica. Se eu estivesse orientando e o aluno dissesse, professor, eu peguei do BNDES, joia. Mas a gente sabe que o BNDES adora, o BNDES é muito generoso, digamos, com esses empregos indiretos que são criados com os projetos que eles financiam. Mas, de novo, essa essência pega. E aí eu passo até um exemplo de contraponto. O BNDES tem alguns estudos mostrando o impacto do PSI, que foi o programa de investimento deles, usando essas ferramentas. Eu tenho um texto que eu fiz com o professor Antônio Júnior, que é aqui da UNB, e com Adolfo, que é atualmente secretário de Política Econômica, onde a gente mostra que, fazendo esse exercício de contrafactual, o PSI não tem impacto nenhum, ou quase nenhum, no investimento. Então, basicamente, esse investimento ia acontecer mesmo sem PSI. São técnicas e tal, não são cobertas, eu acho que nesse curso, eu não sei como é que faz, tem alguém de econometria, mas eu não estou pedindo para você fazer isso, eu estou só te alertando. Não na dissertação. Eu acho que você publica esse artigo sem fazer referência a isso que eu estou falando. Você consegue publicar o artigo. Você tem a tese aprovada e você publica o artigo. Mas, lá no TCU, se o cara quiser eu não sei se o cara do TCU quiser implicar com o estudo, ele te pega. Ele te pega e você vai ficar meio sem posicionar. Então, vale a pena você investir um pouco nessa literatura. Causalidade em economia, tem muito texto. Se o Jorge quiser, depois ele me manda um e-mail que eu te passo alguns textos de referência para você citar, mas para o teu crescimento aí profissional. No mais, de novo, acho que eu sempre digo isso, não custa repetir, é impressionante como é que o Jorge orienta tanta gente, orienta tão bem,
Eu sei que tem um mérito imenso do orientando, a dissertação foi sua, foi você que ficou aí, quebrou, mas a gente também enxerga o orientador aparecendo. Algumas é mais difícil, a gente sabe que tem que fazer correndo, né, Jorge? Aí sai os negócios meio... Mas na sua a gente enxerga claramente essa discussão de custo-benefício, essa preocupação, mesmo faltando a parte ambiental, viu? A gente enxerga o Jorge ali pô, só tenho a dar parabéns tanto a você quanto ao Jorge. Era isso, Jorge, obrigado. Hoje eu não tive contribuição tão pontual, porque realmente eu acho que não tem porque eu ficar chovendo no molhado com duas pessoas que dominam o objeto de análise de custo-benefício melhor que eu. Não, muito antes, pelo contrário. Em primeiro lugar, deixa eu começar te agradecendo. Em segundo, mande as referências correndo, que o Darley ele saiu profissionalmente, ele está um pouco longe de Brasília, não muito longe. Ele está atualmente junto ao governo de Goiás e não junto ao GDF. Mas tanto o caso dele quanto o caso do Eric, a minha preocupação era muito mais preparar procedimentos que possam ser, de alguma forma, usados para a famosa regulamentação da análise de impacto regulatório. E eles, o Eric, da sua maneira, e o Darley, fizeram a sua contribuição, mas tem duas coisas que eu rapidamente pedi ao Darley numa delas, que é uma coisa que me incomoda muito, mas, como diz a El, que é a hipótese para se fazer o cálculo. Que foi a hipótese que ele teve que usar, dado que as portas foram fechadas, não, esse dado não pode, esse dado não pode, esse dado não pode, a hipótese da eficácia do programa. Ou seja, há uma hipótese, usando um ex-aluno meu, uma hipótese heróica, de que aquelas empresas que estão na amostra atingiram os objetivos a que se propuseram na hora da assinatura do incentivo. Tanto que, no final do trabalho dele, eu digo, Darley, tira qualquer palavra sua que o programa foi eficaz, porque você parte do pressuposto que ele foi. Tá certo? E isso é algo que me deixa um tanto quanto preocupado. O que fazer? Cortar os pulsos? Não. É relativizar os resultados. Olha, os meus resultados têm algumas hipóteses mais ou menos heróicas que eu aqui, no final dele, gostaria de destacar para futuras pesquisas. Uma delas é que eu partir da hipótese que as 100 e poucas empresas fizeram aquilo que elas se propuseram a fazer, porque eu não consegui nenhuma informação das fontes que eu procurei mostrando isso ou deixando de mostrar isso. Então, isso vai no mesmo caminho do que o Roberto falou. Não é mudar de cabeça para baixo, mas é relativizar o que você fez, tirar debaixo do tapete a sujeira, dizer, olha, isso é uma hipótese muito forte, por gentileza, alguém, no futuro que faça uma pesquisa, ou eu mesmo, quando fizer a próxima pesquisa, vou ter que trabalhar melhor nessa hipótese e ver se existe ou não. E a outra é isso, a gente precisa trabalhar um pouco mais não foi possível. Uma das coisas que sempre me impressionou muito no GDF, não é nenhuma crítica, pode acontecer em qualquer governo, mas quando eu cheguei na UNB há muito tempo atrás, não vou repetir para vocês não ficarem me chamando de velho, eu tinha um colega chamado Décio Garcia Munhoz, que o Roberto deve lembrar, a Elke também, e o Décio era consultor permanente da Codeplan. E um belo dia a Codeplan resolveu fazer a matriz energética do Distrito Federal. E o Décio olhou e disse, isso eu não sei fazer, mas tem um maluco lá novinho, lá na UNB, lá na economia, que trabalha com isso. E o novinho maluco era eu. Eu já fui novinho, continuo maluco. O novinho já passou, mas o maluco... Aí fui eu lá com o Décio e fui fazer a matriz. A coisa que mais me impressionou dentro da Codeplan é que eu precisava de uma série de informações sobre o consumo de energia. Essas informações estavam todas disponíveis dentro da Codeplan, às vezes numa sala ao lado da outra.
mas as salas não se comunicavam. Então, eu tinha que ir de sala em sala pedir, pelo amor de Deus, que me desse consumo de energia de padarias. Aí, sala da padaria tinha. Aí eu só atravessava o corredor na sala em frente, o consumo de energia de supermercado. E era quase um suplício. Eu digo, cara, vocês me contrataram, mas eu trabalho para vocês. Ou vocês me dão uma bosta desse cidade, eu não podia falar bosta que está gravado, ou não tem trabalho nenhum. Aí a coisa começou a fluir. Mas essa relação que o Roberto chama uma análise contrafactual, eu acho que cabe no final do teu trabalho da parte empírica, e inclusive voltando na conclusão, que efetivamente você chame atenção para isso. Tá certo? Nós não sabemos pelo que foi feito, e não é culpa sua, se efetivamente tudo que você diz que aconteceria na ausência daquele investimento, daquele programa de governo. E eu tenho uma terceira coisa que eu iria pedir a você, mas como eu tenho graves ataques de PIA, PIA é problema da idade avançada, eu acabei esquecendo agora a terceira coisa que eu ia comentar, mas daqui a pouco eu me lembro, assim que o PIA passar, volta e eu comento com você. Vocês estão indo, porque vocês não chegaram lá ainda, mas vão chegar! E Deus queira! PIA é terrível, terrível. Então, só para passar a palavra para o Darley. Darley, você sempre foi um cara muito independente, tanto em sala de aula, quanto no seu trabalho. A ida para Goiânia acabou fazendo com que nós nos encontrássemos menos que deveríamos, e a pandemia, então, aí explodiu a boca do balão. Mas acho, e vou concordar com meus colegas, e você vai ter que comentar e responder as perguntas dele, que você demonstra uma capacidade de trabalho extremamente forte, extremamente elogiável, e a minha recomendação é que, quer em Goiás, quer aqui, e pela minha experiência em Goiás, eu coordenei uma turma de mestrado nossa em Goiânia durante 4 anos, então não sou especialista em Goiás, mas... E a ex-secretária da Fazenda de Goiás foi formada no Departamento de Economia da Universidade de Brasília. A Ana Carla Abrão Costa foi nossa aluna de graduação. Então, eu não sei muito sobre Goiás, mas eu acho que eles sofrem do mesmo mal. Nós temos que acabar com esse hábito horroroso de formular política pública sem, pelo menos, perguntar se vale a pena formular aquela política pública. Mas Jorge, sabe que Goiás, esse negócio de secretária, eles têm um time bom, porque teve a Ana Carla, agora eles estão com a Cristiane, que também é... Cristiane foi da minha época de fundação. Ela foi caloura minha. Cristiane é fera, era do CAD lá. A Ana Carla fez graduação com a gente, aí que veio me perguntar onde eu faço mestrado aqui. Eu digo, some daqui, vai fazer mestrado em outro lugar. E ela foi para a fundação também. Ela foi para a fundação. Ana Carla Abrão Costa tem o mestrado na fundação, anos depois, doutorado na USP. E a Ana Carla era engraçada, só para fechar, coisa tipicamente goiana. A Ana Carla estava orientando a monografia dela, ela virava para mim e dizia, Jorge, você é o único carioca que eu aturo. A Ana Carla, ela detestava carioca. Mas tinha um horror a carioca. Bom, aí vai para a fundação. E casa no Rio de Janeiro com um dos herdeiros da família Guinle. Mais carioca impossível, né? Aí eu encontro com ela e minha filha, para quem detestava carioca, você foi fundo na sua mudança de percepção. Então, esquecendo a Ana Carla, que eu não vejo há alguns anos, mas voltando, eu acho que é algo que você, pela capacidade que você tem que discutir instrumentos que nos permitam iluminar um pouco mais o processo de formular política pública, seja análise custo-benefício, seja análise custo-efetividade, seja análise o que for, mas que talvez a gente possa evitar algumas coisas esquisitas que ocorreram e que ocorrem. Não estou dizendo que foi o teu programa, o programa que você analisou, mas apenas recomendando que você não esqueça dessa área que você abriu para você mesmo.
Bom, agora eu me calo e você precisa... Eu anotei, olha só, eu anotei aqui quase 3 páginas. Então, o senhor faz favor de ficar esperto, está aqui guardadinho para depois eu passar para você. O Roberto ainda prometeu referências que eu vou imediatamente mandar para você. Agora você, por favor, comente os comentários, responda as perguntas formuladas, contra-argumente, o que você quiser. Eu só vou estabelecer um limite de tempo. Daqui a pouco, quando eu sentir que você está exagerando, eu vou te dar alguns avisos. Mas deixa eu me calar, é a sua vez, Darley. Obrigado a todos. Realmente foi um trabalho muito difícil. Eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à época do trabalho, e aí, diante da determinação, a gente começou a pensar em fazer algo, né, que pudesse ser um estudo que pudesse dar uma resposta. A gente não sabia o que realmente iria encontrar, e acabou que isso lá em 2017. Quando foi final de 2019, eu já estava com um trabalho bem avançado e recebi a proposta para ser adjunto na Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Então, eu acabei assumindo esse posto lá e tive que continuar, né, o trabalho. Acho que não tinha como mudar, já estava muito avançado para você conseguir fazer uma mudança. Então, a gente batalhou de lá e com as dificuldades todas para a gente conseguir chegar num trabalho razoável. Realmente, a primeira consideração da professora sobre se eu tenho conhecimento de algum trabalho na área ambiental, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico não tinha. E na Terra Cap eu sei que tinha alguma coisa, mas muito incipiente, realmente muito incipiente. Eu acho que é um tema que precisa ser aprofundado dentro do governo, né? E realmente faltou trabalhar mais esse tema, né? O custo de oportunidade, como eu falei, realmente foi a questão da venda dos terrenos, né? À medida que fosse a ideia é que assim que fosse disponibilizado, conforme tivesse do PVTF, faria a venda dos terrenos e, né, poderia quitar a questão da dívida pública do Distrito Federal aí, nesse período. Então, a ideia realmente foi essa. Outra questão que você levantou sobre o custo de administração na Terra Cap. Na Terra Cap era mais difícil fazer, porque como eu trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento, eu tinha noção, né, inclusive eu era subsecretário de Administração Geral, então eu tinha noção de quais eram as atividades relacionadas aos incentivos, né? Então eu sabia quais as áreas que direta ou indiretamente estavam relacionadas ao benefício. Então foi mais fácil fazer o cálculo. Na Terra Cap existe uma profusão de atividades lá dentro, não é? Então não dava para separar o que estava diretamente relacionado com a minha amostra. Então eu peguei no geral mesmo, distribuí pela quantidade de lotes de terrenos e multipliquei pela minha amostra. O cálculo, a metodologia do cálculo foi basicamente essa por conta da profusão de atividades, né? Eles fazem infraestrutura, tem a questão de marketing. Então, como realmente descobrir o que está diretamente vinculado era uma questão bastante complicada. Mas você usou tudo, então? Você usou todo o custo, então, dos servidores? Isso, exatamente. Todas as despesas com os servidores em 2018. Então, de certa forma, você majorou um pouco o custo, mas... entendi. Em relação... a outra pergunta foi em relação ao percentual do efeito multiplicador, né? Aquele percentual no trabalho exatamente, você pode usar ele como um índice ou como um percentual. Ele propriamente diz isso. Ou você usa como índice ou como um percentual para ser aplicado. Tá. Em relação à mudança da alteração de B sobre C, que você entendeu que realmente cresce bastante nos outros anos, é porque a maioria dos projetos são de 2010. Então, aplicando os 36 meses de carência, né, vai dar 2013. Tem alguns que são de 2014. Então, o efeito realmente começa a partir de 2018 para frente. Então, as características da minha amostra, quando você faz o cálculo, vê que a partir de 2018 é que você começa a ter
realmente o crescimento expressivo da situação. Exatamente utilizando a data do PVTF mais a carência que foi determinada. Tá, agora que eu entendi. Eu não tinha esquecido essa coisa da carência e tal. Exato. Da questão de gêneros, eu consegui, eu tenho acesso, né? Quando eu estava na Secretaria de Desenvolvimento, lá tem um programa que me chama Simplifica PJ. Aí, dentro desse sistema do Simplifica PJ, é possível separar, assim, quais são os empresários que são do sexo feminino, do sexo masculino. É possível, sim, você fazer essa separação. Não adentrei realmente nessa questão, mas é uma situação que pode ser evoluída. Interessante. Eu, assim, de tudo, das dificuldades enfrentadas, depois de tudo que foi pensado, eu vi que talvez possa ser trabalhado, de repente até uma tese de doutorado, ampliando realmente essa questão dos custos e dos benefícios, inclusive o que o professor Roberto colocou de fazer essa análise contrafactual, né, que ele abordou. Eu acho que seria bem interessante, mesmo porque muitas dessas empresas, como eu citei, 30% delas, né, segundo levantamentos que a gente fez, simplesmente não estavam mais, né, tinham encerrado suas atividades. Então, assim, é uma série de elementos que precisam ser agregados aí no cálculo para você ter uma situação mais real mesmo do incentivo, né? Então, eu acho que talvez num trabalho de doutorado, que aí vai ter que conseguir abrir dados dessa questão do sigilo, tem que ter a coisa mais difícil, como que alguém dentro do governo, uma Secretaria de Desenvolvimento, não tem dados para poder formular um trabalho que vai servir para a questão do direcionamento das políticas públicas, né? Então, tudo bem, eu entendo a questão do sigilo, mas vamos trabalhar no conjunto. Eu pedi dados no conjunto, eu quero saber dessa amostra aqui, 143 empresas, o que ela tem de faturamento, como é que eu vou quebrar o sigilo dessa forma? Não entendo que é possível quebrar sigilo. Mas foi negado, né? E muitas outras informações, a gente pensou também em trabalhar alguma coisa ambiental, sim, mas a gente começou a esbarrar nessa questão dos dados, né? Então, a gente pensou em alguma coisa em relação ao consumo de água da região, aí fomos mexer com a CAESB, como o professor falou, eu estava dentro do governo e sempre negando, tendo, né, dificuldade de obtenção desses dados, e acabou que a gente resolveu resumir e não adentrar nesses outros aspectos, né? Porque realmente vai levar um trabalho muito grande de conseguir esses dados para poder fazer uma avaliação. Então, eu acho que é isso. Obrigado mesmo por tudo. E vamos tentar, né, colocar, né, Jorge, todas essas considerações no trabalho para enriquecer. Em governo, ninguém dá os dados, cara. Eu tive um caso numa consultoria que eu fiz para uma empresa privada que os caras me pagaram para fazer o trabalho e eu não pude fazer o trabalho porque eles não me deram o dado. E eu disse, eu não vou poder se vocês não me derem o dado. Eles dizem, não tem problema, mas esse dado a gente não dá. Então tá ótimo. Minha vida. Pagaram e fizeram o trabalho, né? O dinheiro mais fácil que eu já ganhei na vida. Bom, Roberto, voltei. Eu caí e voltei. Como é que ele vai conseguir tive dar aula ausente assim? alguns Como é que vai ser quando for aula? Entendeu? Isso vai ter que ser discutido. Bom, eu caí e voltei. Você a gente notou. Jorge, congelou. Eu estou comentando quando for dar aula mesmo, aqueles 100 alunos e tal, a confusão que vai ser. Vai. Se for assim, vai ser complicado, mas tem que dar aula. Darley, você já respondeu ao professor Roberto? Estou te ouvindo. Alô? Já.
Já? Está tudo ok? Já, Jorge, já Bom, estou satisfeito. eu queria, então, agora ter uma participação extremamente antipática. Eu queria agradecer à doutora Marcele Mello, esposa do Darley, mas vou pedir para a doutora Marcela sair e ficar 15 minutos fora, depois pede para entrar de novo. A mesma coisa ao Matheus, filho do Darley, que saia e volte daqui a 15 minutos. E as duas Lucianas, as duas mestrandas, eu gostaria de destacar que tem que terminar, caprichem, e vocês duas também vão ter que sair, ficar 15 minutos fora e voltar. Finalmente, doutor Darley, o senhor, por gentileza, se retire. Você não precisa sair do Zoom, pode tirar o som e vai fazer pipi. E volte daqui a 15 minutos do seu pipi, tomar água, café, etc, etc. Lucianas, prazer imenso e espero que vocês voltem em breve para defender. Eu vou ficar só com o professor Roberto e a professora El. Tchau, Luciana. Tchau, Luciana. Sumam. Tchum. Desapareçam. Oh, meu Deus, é difícil. Esses alunos de mestrado são terríveis, eles ficam espionando a gente. Bom, senhores, senhora, agora é a vez de vocês. O Darley ele é muito independente. Houve, ao longo de todo o processo, erros conceituais muito fortes. Eu corrigi alguns, espero ter corrigido todos, mas eu vou ter que reler de novo essa dissertação com cuidado, porque, de vez em quando, ele dá uma exagerada em termos conceituais. Eu queria que vocês puderem mandar para melhorar a dissertação dele, me enviem, que eu ainda vou fazê-lo sofrer um pouco mais em termos de arrumar alguns conceitos. Aqui, o conceito de custo-oportunidade dele, durante muito tempo, ele confundiu com o conceito de capitalização. Então, ele capitalizou a série e disse que tinha calculado o custo de oportunidade. Eu digo, meu filho, não, vamos fazer isso de novo. Mas pode ter escapulido, certamente escapuliu, e se vocês viram algum erro conceitual muito grave, por gentileza, me apontem. Eu estou relendo a dissertação dele pela quinta ou sexta vez para ver se a gente consegue fechar. Agora você e Elke, por favor, conversem. Se quiserem que eu saia para ir ao banheiro, eu saio também, não tem problema nenhum. Pode ficar. Vai lá. Não, eu fiquei na dúvida mesmo se a gente poderia considerar como custo de oportunidade esse outro, mas pode, porque assim, o GDF, no caso, o que ele iria fazer com essa terra seria vender, eu entendi. Então, para o GDF, o custo de oportunidade seria esse, ele está olhando assim, do ponto de vista do governo. Mas eu gostei da tese, eu não tenho nada contra, eu sugiro a aprovação, eu gostei. Roberto? Eu acompanho, viu, Jorge? Esse negócio de custo de oportunidade é complicado mesmo, você sabe mais do que eu, você mexe com isso mais do que eu. Oi? Estou te ouvindo. Oi. O Roberto congelou um pouco. Roberto, falta um pouquinho, deixa eu clicar aqui para ver se ele volta. Voltou, fala. Pronto, então, esse negócio de custo de oportunidade, pronto. Então, estou tentando medir custo de oportunidade é complicado, Jorge. Você sabe disso mais do que eu, porque você trabalha com isso mais do que eu. Mas eu acho assim, não compromete, não. Eu acho que dá para aprovar a dissertação sem muito problema. Não compromete. São hipóteses fortes que ele faz. Também ele não ia conseguir fazer o trabalho sem essas... Se ele não fizesse hipóteses heróicas, nós não íamos chegar a lugar nenhum. E aí vou ter que ir fazendo a menos heróica possível. Mas hipóteses. Ali é complicado. A verdade é essa. Ele
Apareceu agora, não tinha. Está aparecendo agora. É Então neto pode do ser. Jorge? Deve ser do Jorge Júnior. É o Jorge Neto. É o Jorge. Pode ser. Quando ele voltar, a gente pergunta. Vocês estão curiosos. Alô, deixa vocês voltarem. Vocês estão me ouvindo? Alô, Roberto, Elke, Roberto, cadê vocês? Aonde estão vocês? Alô. Oh, Deus do céu. Alô, O chat, Agora sim. chat para poder. Ah, voltou. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Agora estou. Muito Pronto, chat. está aqui cortando, mas agora está. Peraí. Existe chat nesse negócio. Olha, vocês estão curiosos por uma coisa. Deixa eu ver se é isso que vocês estão discutindo na minha ausência. Quem é? É o Jorge Neto? Quem que é? Por incrível que possa parecer, esse é meu filho Diogo, que fez ontem 16 anos. Essa foto aí tem exatamente 16 anos. E isso foi logo depois que nasceu. Uma coisa que sempre pressionou no Diogo, que ele nasceu com os dedos imensos e com esse olhão aberto. Ele não fechava esse olho em hipótese alguma. E a foto que eu tinha no Zoom era uma foto que eu aparecia de biquinho. Os biquinho assim, é uma foto de uma palestra minha, e o cara fotografou assim. Aí os alunos ficavam debochando na aula de economia da política ambiental do meu biquinho. Aí eu digo, não, vamos mudar isso. Aí quando eles viram a foto do bebê, começaram essa discussão que vocês tiveram. Você não adivinhar quem era aquele cara. É o senhor, é seu neto, eu não sei quem lá. Eu digo, bicho, quando eu nasci não tinha foto colorida, cara. Não exagero. Quando eu nasci era lambe-lambe, aquele negócio de... Aí chegamos à conclusão que era o Diogo, que os dois filhos mais novos, o Diogo e o Guilherme, fazem aniversário em datas seguidas. O Diogo é do dia 10 de junho e o Guilherme do dia 11 de junho. Então, um fez anos ontem e o outro fez anos hoje. E, infelizmente, os dois em casa sem ter lugar nenhum. Esse negócio de aniversário, eu tinha 2 primos que eram irmãos, ambos meus primos, óbvio. Só que o mais novo fazia aniversário antes e o mais velho não se conformava, porque ele era mais velho e ele tinha que fazer antes. E o que dava de confusão isso entre os dois. O meu tem que ser primeiro, eu sou o mais velho. O ano não o dia, mas... O negócio de data de aniversário é complicado. Nossa, mas... Hein? O quê? O que você falou, Elke? Não ouvi. O negócio tem que ver o dia com cuidado. É muito perto mesmo, coincidência. Um nasceu dia 10, o dia 11. E o outro tem quantos anos? Vai fazer o Guilherme? É mais novo. 13. E o Diogo fez ontem 16. E o Guilherme só não nasceu no mesmo dia, por questão de 5 horas, 6 horas. Foi nascer 6 horas da manhã do dia 11. Aqui é cálculo econômico. É jovem aqui. Você é bem feito, é bem calculado. Tudo calculado para ter ganhos de escala. É uma festa só para 2, é uma torta só. Não é verdade? Está rindo? Não é fácil, não. Eu estou aqui amarrado com o meu... tá aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Exato, negócio manejado. Bom, amanhã, então, temos reunião de colegiado, 2h30. 2h30. Espero que não tenha muita dor de cabeça, porque tinha alguns assuntos. O maior problema é o Flávio, Jorge, Flávio Tosi. Isso. Rio Grande do Sul topa mandar a vaga dele sem nada em troca. É mesmo? Só que na reunião do colegiado que eu relatei o concurso, a gente tinha discutido isso e tinha dado ok, só que não botamos em ata. E aí a gente precisa ter uma ata, porque sem ata o nosso querido... Legal.
Roberto! Roberto congelou de novo. Oh, Deus. Roberto, você está aí, Roberto? Roberto, você está aí? Está me ouvindo? Roberto? Roberto? Cadê o Roberto? Também não... Não, aí ele tem que voltar para dar a resposta. Mas então, Heller, eu gosto de seguir as suas coisas, seu blog, suas redes sociais. Obrigado, obrigado. Acho que o Jorge voltou, ele tá. Flávio, que vai entrar amanhã, você presidiu a banca do concurso dele, não foi isso? Aí é que tá, eu presidi a segunda parte, porque foi aquela que deu a briga, porque teve o cara que foi reprovado e tal. Aí o Vitor saiu e eu presidi a segunda parte. Quando eu relatei no colegiado, a gente colocou ele foi aprovado. Então, eu te disse, olha, se a gente conseguir transferi-lo sem ônus, vamos já aprovar, porque a gente fala com o Rio Grande do Sul, né? E acabou que ele conseguiu, o pessoal do Rio Grande do Sul topou liberá-lo. E aí eu preciso agora. É o primeiro tema que eu vou botar, para a gente liberar a transferência dele. Nós vamos ganhar um professor. E um professor que está indo bem, Jorge. Ele está dando internacional já há uns 4, 5 anos sem reclamação. Você que já foi coordenador e chefe, você sabe que isso é uma medalha. Sem confusão. Não é válido. Olha que ele pacificou uma disciplina que era um problema, porque tinha aquela briga do Maurício Barata com o Bauman, né? Daí, quando saiu, um morre e outro sai, quase que eu digo. Eles brigavam, mas não viviam sem o outro. Era engraçado. O engraçado é que antes... Deixa eu ver se é o Darley querendo entrar aqui, não. O engraçado é que antes da briga do Bauman com o Renato, com o Maurício, o Bauman brigava com o Décio Munhoz. Exatamente. No meu tempo, era separar o Décio do Renato. Os dois saíam na porrada com a de economia internacional. Com a de economia internacional. Aí, quando o Maurício veio a falecer, é muito triste e tal, eu pensei, bom, agora acalmou, porque o Bauman vai ficar. Não, aí ele aposentou. É confuso. E aí foi bom o Flávio chegar, porque o Flávio tá bem na disciplina. Não, o meu medo é que ele seja, por causa da transferência, que ele fosse um cara criador de caso, mas se não é, ele é legal, porque eu estou traumatizado com criadores de casos que são transferidos. Então, não é. Eu estou tranquilo. Vou votar a favor. Não. Dessa vez a gente fez certo, né, Jorge? A gente está com ele há uns 5 anos. Então, a gente já percebeu, assim, ele não criou um caso até hoje. Então, 5 anos sem criar um caso, está bem melhor que a média, né, Jorge? Não, eu não posso dizer o nome, porque isso vai ficar gravado, mas eu tenho um coleguinha na área ambiental que até hoje eu me arrependo de ele ter vindo. Né? Começa com M. Pois é. Todos nós sabemos quem é. Não, pois é, mas no caso do Flávio, eu acho que não. A gente já está com ele há um bom tempo, não tem briga, nunca se meteu em confusão nem com o professor, nem com o aluno. Eu acho um cara sério. Bom, ele fez o concurso, ele foi aprovado no concurso, ele não ficou em primeiro. Em primeiro ficou o Masali, que é figuraça. O Masali, sim, vamos ver o que ele vai aprontar, né? Mas o Tosi é bem tranquilo e eu acho que vai ser bom para o departamento. Então, é esse tema. Aí tem o Marcelo Torres, né? Que vai ter que mudar o doutorado dele, que é outra coisa que a gente vai ter que aprovar. O pós-doc, desculpa, porque os Estados Unidos está fechado. Ele ia agora, em julho. Pior que ele entregou apartamento, fez tudo e não vai poder ir. O Craig Guilherme também está com uma licença para Chicago no semestre que vem, também já era. Aí estava acumulando esse monte de coisa e tem esse negócio aí da volta que a gente vai ter que se manifestar. Então, acabei convocando o colegiado para discutir essas coisas. Na reunião logo seguida, após, eu vou dar a entrada no caso lá do coronavírus, né? Do Otávio. Eu falei com a Márcia, Jorge, assim, o decanato está sendo muito... Ela disse que ia ver isso, que tem outras pessoas reclamando. O decanato está sendo muito burocrático, entendeu? Porque nessa circunstância que é absolutamente excepcional que nós estamos vivendo. Então, o bom senso era que meio que fosse dada a prorrogação para todo mundo. Digamos, quando terminasse a confusão, quem quisesse defender, defende. Esse negócio de fazer aluno, pedir prorrogação no meio de uma pandemia é insano. E eu falei, Márcia, pelo amor de Deus, não dá para cumprir prazo. O mundo parou, não foi a pós-graduação da UNB que parou. Você sabe, Roberto, a desconfiança que eu tenho
que quem está burocratizando são os técnicos, os funcionários. Isso. Que a decana não está sabendo e que a diretora de pós-graduação também não está, mas tem funcionários lá que adoram criar uma regra. É. Por isso que eu falei com a Márcia, para ver se ela fala com os decanos e com os professores que estão lá, que têm a sensibilidade maior, que não faz sentido. Prorrogação agora é automática. Enquanto a gente não recuperar dessa coisa, porque foi uma loucura, a gente estava começando a dar aula, tudo normal, parou, não foi que parou Brasília, parou o mundo. Eu falei com ela, e é uma coisa que eu vou discutir ainda, se teimarem, né? Vai ter briga, porque eu acho um absurdo. Darley, tudo que nós estamos falando já não é sobre você. Então, não é sobre você, não, pode ficar tranquilo. Ele chegou ali, ficou assustado, que vou prorrogar. Pelos 15 minutos eu vi. Não, é porque a gente já tinha resolvido, estamos falando de outra coisa. Darley, professor Roberto, professora Elke, eles dão um parecer favorável, aprovar a sua dissertação de mestrado. Então, você, mestre, parabéns. Se quiser tirar uma foto, é a foto do vídeo, não tem outro jeito. Né? Eu só vou... A família está toda aqui. Traz os filhos. Cadê os filhos? Olha só, vem mais. Fala oi. Abaixa você. Aí, bom, tudo bem. Entra mais. Capricha, deixa eu ficar bonito. Bom, parabéns. Legal. Parabéns. Vamos Obrigado. Eu vou te mandar um e-mail com as observações e destacar os principais pontos. O professor Roberto vai nos indicar uma referência que ele acha relevante acrescentar na sua dissertação. E nos próximos 10 dias, no máximo, uma semana, 15 dias, a gente fecha isso para que você possa receber o seu diploma. Você acabou de assinar a ata anterior de reformulação. Eu acho que a Elke já assinou, eu vou pedir ao Roberto para assinar. Acho que todos já assinaram. E aí nós vamos descer a ata e criar a ata da defesa com a data de hoje. Então, não se esqueça que daqui a pouco você assina uma outra ata. O Roberto estava falando da burocracia lá do decanato, e essa é uma. Vai ata, volta ata, sobe ata, desce ata, e por aí vai. Então, esse é o ritual. Então, desceu já uma ata dando 90 dias. Você já defendeu dentro dos 90 dias, vai ter a ata aprovando e você, então, será mestre de economia pelo Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Meus parabéns. E vamos trabalhar para um documento bonitinho, arrumadinho, e depois mergulhar no artigo. Tá certo? Tá. E aí eu faço a correção do artigo também e mando de novo, né, professor? Calma, vamos corrigir a dissertação, depois a gente vai para o artigo. Não, uma coisa de cada vez, senão você me enlouquece. Não esqueça, Pia, eu tenho problemas de idade avançada. Uma coisa de cada vez. Tá certo? Ótimo. Eu queria agradecer a Roberto e a Elke, muito obrigado. Obrigado, Jorge. Você, de momentos que você teve que esperar um pouco na fila andar, e você... Bastante. E eu espero, até o sábado, você está recebendo meu e-mail com as minhas recomendações. Tá bom? Excelente. Obrigado a todos mesmo. Um abraço. E quando tiver... Obrigada. Parabéns, Darley. Adorei. Luciana, querida. Obrigado. Se precisar de mim, estou à disposição lá na Secretaria de Educação de Goiás. Muito obrigada. Quando tiver tudo no YouTube, eu mando o link para vocês. Toda a defesa, tirando apenas a parte da discussão da banca, que é editada, estará à disposição para que vocês possam guardar como memória. Eu aprendi a colocar tudo isso no YouTube com os meus fera. Excelente. Principalmente de 13 anos, que é craque nesse negócio. Luciano, você chegou na hora de cumprimentar Darley. Ele agora é mestre em economia pela UNB. Não é certo? Põe o som.
Parabéns. Estou dando Obrigado. para todos. Beijo para Tchau, gente. Bom final de semana. Bom final de semana Obrigado. a todos. Tudo de bom. colegiado. Até mais. Lá. Até a próxima. Até amanhã, Jorge. Até a próxima, Tchau. pessoal. Tchau, tchau.